Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos de volta nesta reflexão sobre o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Sinteticamente, temos visto que este capítulo fala da vida cristã, dos fundamentos da vida cristã. Ontem nós falamos que, infelizmente, embora libertos da condenação do pecado, embora vivendo para Deus, com o Espírito de Deus testificando com o meu espírito, com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós passamos por sofrimentos. Porque o sofrimento é amplo, é global, é pandêmico. Por isso que o cristão sofre, porque ele não vive numa redoma. Ele está nesta terra de sofrimentos, de pecados, de erros, de enganos, de falsidades. Por isso ele sofre. Mas Paulo contrabalanceia o sofrimento, fazendo o cristão olhar para longe, para o alto, para depois desta vida de sofrimento, para a glória que será revelada nele. Portanto, Paulo diz: olhem para a glória, olhem para a herança que está reservada para vocês. Depois voltem o olhar para o sofrimento de vocês e vocês verão que ele é pequeno, que ele é breve em relação a uma eternidade de bênçãos infinitas, indizíveis, gloriosas que Deus tem reservado para nós. Por isso que sofrimento abateu esta terra e toda a criação geme, e Paulo diz: nós também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Sofrimentos que chegam a nós. Qual é a perspectiva do cristão? Eu olho para o sofrimento, na verdade eu estou no meu íntimo dizendo: Maranata, vem Jesus. Isto é, estou aguardando a adoção, ansiosamente. Que adoção é esta? Paulo responde: a redenção do nosso corpo. Quando nós sairemos desta terra e formos levados por Cristo para a morada celeste, quando lá haveremos de experimentar da felicidade indizível, longe dos sofrimentos desta terra. Mas nós estamos aqui ainda, não estamos lá. Nós temos que aprender a viver aqui em meio ao sofrimento. E Paulo admite isto no capítulo 8 de Romanos. Embora nos aguarda a redenção do nosso corpo, embora nos aguarda a adoção, mas nós continuamos aqui, sofrendo. Então, o que faz um cristão em meio a esta realidade terrena? Ele sabe que o aguarda uma realidade celestial, mas ainda está aqui. Paulo, portanto, ele vai falar agora, no tema de hoje, dos fundamentos da vida cristã, de um auxílio à vida espiritual, um auxílio à vida cristã. Estamos aqui ainda. Eu sei que nos aguarda o céu e que lá é um lugar maravilhoso, cheio de glória e de gozo, mas eu ainda estou aqui, pastor, você pode estar dizendo. E Paulo também contemplou esta realidade quando ele apresenta o maior, o mais maravilhoso auxílio à vida cristã, de sofrimento. Nesta terra, ele diz no versículo 26 do capítulo 8 de Romanos: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Que bênção ser um cristão. Que alegria é viver em Cristo, porque em meio ao sofrimento, embora passageiro, embora não se compare com a glória futura, Paulo diz: do mesmo modo,
vocês estando aqui em sofrimento, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos socorre na fraqueza, no sofrimento. Que bênção! Poder, em meio ao sofrimento, sermos socorridos, estender a mão e ter alguém para segurá-la. Este alguém nada mais, nada menos que é o próprio Espírito de Deus. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Como processa este socorro do Espírito na nossa fraqueza? Em meio aos sofrimentos, você sabe disto, eu também sei disto. Uma pessoa que sofre, fala o que não deve, pede o que não pode receber, tem atitudes que não teria se não tivesse sofrendo naquele momento. Inclusive isso reflete na oração. A pessoa que sofre, ela está tão mergulhada na dor que ela nem consegue orar de maneira correta. E Paulo diz, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Então, se eu oro que não deve, qual é a escapatória para isto? Paulo diz, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. É como se em meu sofrimento eu dissesse palavras inadequadas, pedidos que nem bíblicos são, tiver sentimentos que não deveria ter, e eu expresso isso tudo a Deus em oração. E vem o Espírito, peneira aquela minha oração, deixa de lado os pedidos inadequados, antibíblicos, pega o âmago daquilo, entrega para Deus, dizendo, por assim dizer, Pai, esta é a oração que Ele quer fazer, e não aquela que eu ouvi. Portanto, ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Ele continua dizendo, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Ele pega a minha oração em meio ao sofrimento, em meio à fraqueza, com pedidos inadequados, com pedidos antibíblicos, com sentimentos de revolta, de dor. Ele peneira isso tudo, ficam só as pepitas de ouro da oração, e diz o apóstolo Paulo que ele intercede a Deus, colocando os pedidos que se harmonizam com a vontade de Deus. Muitas vezes nós não temos respostas positivas à nossa oração, porque não oramos segundo a vontade de Deus. E o Espírito sabe disto, e ele peneira a minha oração e entrega a Deus aquilo que está em acordo com a sua vontade, para que eu tenha a minha oração respondida. Portanto, se chegasse a Deus in natura a minha oração, ela não seria respondida, ou se Deus respondesse tudo aquilo que eu peço, eu, George Monteiro, diria a você, se Deus tivesse respondido tudo aquilo que eu já pedi a Ele na minha vida, eu nem estaria vivo, eu nem estaria aqui, porque nós não sabemos pedir, mas Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Por isso, Paulo termina dizendo, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Que você conte com Ele, com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar no sofrimento, na tua oração. E que a oração, segundo a vontade de Deus, concorre tudo na vida para o bem daquele que ora desta maneira. Deus o abençoe.